Vamos começar. Meus amigos, tomem seus lugares. O sedutor é a inteligência. A primeira seduzida é a mulher. Em dores darás à luz a teus filhos, e terás muitos incômodos com a gravidez. Serás dominada pelo homem. Apesar disso, tens desejos dele. Maldição lançada à mulher. Repito. Em dores darás à luz a teus filhos. Terás muitos incômodos com a gravidez. Serás dominada pelo homem e, apesar disto, tens desejos dele. Agora vem a terceira, que é o homem. Porque atendeste a voz de tua mulher? Porque atendeste a voz de tua mulher? Porque ele não falou com a serpente. Falou indiretamente, aquilo que disse a serpente, mas diretamente com ela. Porque atendeste a voz de tua mulher? A terra seja maldita por tua causa. Agora é a maldição a toda a terra relacionada com o homem. A terra seja maldita por tua causa. Se a cultivares, ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás o teu pão no suor do teu rosto, até que voltes à terra, porque tu és pó, e em pó te has de tornar. Esta é a terceira maldição. As três maldições logo no início da humanidade, e continuam até hoje, todas continuam. Não foram revogadas até hoje. Nós podemos individualmente revogar estas maldições, mas a humanidade toda está ainda sob o impacto dessas três maldições. E no tempo de Jesus, Jesus confirma tudo isto com as próprias palavras do Cristo. O dominador deste mundo, que é a inteligência, a serpente, o dominador deste mundo, que é o poder das trevas, que é um poder negativo, que é o poder das trevas, tem poder sobre vós. É Jesus que diz aos seus discípulos: o dominador deste mundo, que é o poder das trevas, tem poder sobre vós. Sobre os discípulos dele e sobre todos nós, não é? Porque ele não fez exceção para nenhum de nós. Ele fez uma única exceção, Jesus. Sobre mim, ele não tem poder, porque eu já venci este mundo. É uma experiência para nós. Ele disse que o príncipe deste mundo, que é o poder das trevas, tem poder sobre todos os homens, exceto sobre ele, sobre o Filho do Homem, sobre o Cristo. Porque eu já venci este mundo. Bem, talvez algum dia nós possamos dizer isto: já venci este mundo do poder das trevas. Isso disse Jesus. E na tentação, o próprio poder das trevas, o tentador, que é o mesmo, a serpente, o poder das trevas, o dominador deste mundo, o anticristo, confirma tudo o que Jesus tinha dito. É interessante. Se tomarmos o Gênesis, tomamos as palavras do Cristo e as palavras do tentador, que é o anticristo, temos a mesma coisa. O que é que diz o tentador? Que queria seduzir também o Cristo, única vez que ele não conseguiu nada. A sabotagem não pegou desta vez. No Gênesis pegou, mas no Evangelho não pegou. Ele diz ao Cristo: eu te darei, o anticristo, eu, a serpente, eu, a inteligência, eu, o poder das trevas, eu te darei, ao Cristo, todos os reinos do mundo e sua glória, porque são meus. Olha que afirmação. O príncipe deste mundo, que é o poder das trevas, que é o poder do mal, diz: o mundo é meu,
todos os reinos do mundo e sua glória aqui são meus. Quando eu vi isto a primeira vez, eu pensei que isto era uma grande mentira. E me disseram, ele mente sempre, ele diz coisas que não são verdade. Depois cheguei a saber que é uma grande verdade. Ele não mentiu. Ele disse, eu sou o Senhor deste mundo, confirmando as palavras de Jesus. O poder das trevas tem poder sobre vós. Ele confirma. Confirmação das palavras de Cristo. Eu sou o Senhor deste mundo, e eu te darei todos os reinos do mundo e a sua glória, porque são meus, ele afirma, são meus. Estes reinos do mundo são meus, da inteligência. A quem eu quero. Eu dou a quem eu quero. Agora ele não dá nada de graça. Prostra-te em terra e adora-me. Exige do Cristo que se prostre em terra e reconheça o poder das trevas, o anticristo, como seu Senhor e seu Deus. Desta vez não conseguiu nada. A sabotagem falhou completamente. A estratégia de Lúcifer falhou. Nós podemos dizer Lúcifer, podemos dizer Satanás, podemos dizer diabo, podemos dizer serpente. No Apocalipse se chama o dragão. E tem muitos outros nomes, mas é sempre o mesmo poder. É um poder negativo. É um poder antidivino. É um poder anticrístico. Não é uma pessoa. É uma entidade cósmica ou uma entidade astral que impera em todo o mundo e que inspira os pensamentos pela inteligência. Quer dizer, essa é a estratégia do poder das trevas. Isto é a sabotagem. Ele quer sabotar o quê? As leis cósmicas da evolução. Porque a humanidade estava no seu princípio. E o grande futuro da humanidade estava previsto pelas leis cósmicas. Mas ele quer sabotar. Ele quer frustrar, impedir a evolução da humanidade. Tudo que ele faz é para adulterar, falsificar a humanidade. Isto era necessário. Vocês não sejam tão inimigos de Lúcifer como eu fui em criança. Na minha história bíblica tinha uma imagem de Lúcifer lá na tentação, uma imagem do diabo. Eu fiquei com tanta raiva que cortei a cabeça dele lá no papel. Mais tarde cheguei a saber que ele é o nosso querido inimigo. Porque a oposição é absolutamente necessária para a nossa evolução. Nós nunca chegaríamos a seres espiritualmente avançados algum dia se não tivéssemos dificuldade. Se tudo fosse brincadeira fácil, então nós íamos parar eternamente no mesmo ponto, estagnar no nível 0 ou no nível 1. Porque no livro do Agnose de Princeton, aquele grandioso livro que foi publicado há poucos anos por alguns corifeus da era atômica, a Gnose de Princeton. Princeton é a sede das pesquisas atômicas, eu estive lá um ano e tanto. A Gnose de Princeton diz: sem resistência não há evolução. Onde não há resistência, dificuldade, luta, tensão e tentação, não há evolução. Se nós pararmos no nível horizontal, então ficaremos na eterna estagnação. Agora, onde há resistência, aí começa a evolução. De maneira que Lúcifer é um fator de evolução. Aparentemente hostil à humanidade, e ele também pensa que é hostil à humanidade, mas realmente benéfico. É uma coisa estranha. Por isso é que Jesus nunca manda Lúcifer embora. As traduções dizem, vai-te embora, mas o original não diz vai-te embora. Sempre diz, vai na retaguarda, porque o Cristo vai na vanguarda da evolução e outro vai na retaguarda, o Cristo polo positivo
e o anticristo, o polo negativo, mas os dois polos são necessários para a evolução. Tanto o positivo como o negativo promovem a evolução do homem. Embora um seja positivo, outro negativo, contudo, são dois polos de evolução. Agora, algum perguntará, como é que Deus podia amaldiçoar três criaturas, a inteligência, a mulher e o homem? Não são três criaturas de Deus? A inteligência não foi criada por Deus também? E a mulher não foi criada por Deus? E o homem não foi criado por Deus? Ele não amaldiçoou essas criaturas. Ele amaldiçoou o exercício do livre-arbítrio. Não a criaturidade destes três, sim o exercício da sua criatividade. Porque nós aqui na Terra somos a única criatura dotada de criatividade. Fora de nós não existe uma criatura criadora. Só existem criaturas criadas, automaticamente prontas por ordem de Deus. Nós somos as únicas criaturas que recebemos a potencialidade para dois caminhos. Temos a possibilidade ou a potencialidade para o bem e temos a possibilidade para o mal. Nenhum outro ser tem essas duas possibilidades. Nenhum animal pode ser moralmente bom ou moralmente mau. Nenhum vegetal, nenhum mineral não tem nenhuma possibilidade. A natureza toda está num estado neutro. Não está num estado positivo nem negativo. Nós estamos entre dois sinais misteriosos, positivo e negativo. Para cima, para baixo. Podemos decidir sobre o nosso destino. A natureza não pode decidir sobre o seu destino, porque o destino da natureza é automático. É automático. A natureza não pode ser virtuosa e não pode ser viciosa. Só nós podemos ser virtuosos e viciosos. Só nós podemos ser moralmente bons ou moralmente maus. Isto é o poder do nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um fenômeno único na história da humanidade, na história do mundo, porque fora de nós nada é livre. Fora de nós tudo é necessitado. Fora de nós nenhum ser pode escolher o seu destino. Todos os seres já têm um destino previamente traçado. Apenas desenvolvem o seu destino traçado, mas não podem mudar nada, nem para o bem nem para o mal. Então, o que foi amaldiçoado não foi a criatura ou a criaturidade deles, mas sim a sua criatividade. Porque a criatividade pode ser positiva e a criatividade pode ser negativa. E como aqui se trata de criatividades, três criatividades negativas, a criatividade da inteligência, a criatividade da mulher e a criatividade do homem, aí vem a reação das leis cósmicas contra o abuso do livre-arbítrio. Porque não há maldição e não há castigo onde não há culpa. As leis cósmicas não castigam onde não há culpa. Culpa é uma, vamos dizer, é escolher o polo negativo da sua criatividade quando podia escolher o polo positivo da sua criatividade. Então ocorre uma culpa da parte de um ser livre. Onde não há liberdade, não há culpa. Um animal não pode ter culpa. Uma planta não pode ter culpa. O mineral não pode ter culpa. Culpa supõe liberdade. E quando alguém pode escolher o bem e escolhe o mal, então vem a reação das leis cósmicas. O sofrimento não é outra coisa senão a reação necessária das leis cósmicas contra o culpado. Não existe outro castigo a não ser a reação. Quando é sofrimento débito, porque sofrimento débito,
Eu vou falar em outra ocasião sobre o sofrimento crédito. Às vezes há sofrimento onde não há culpa individual. Então se trata muitas vezes de um sofrimento crédito, como aconteceu com Jó no Antigo Testamento, como aconteceu com o cego de nascença no Evangelho. Nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Logo não havia culpa, nem dele, nem de seus pais. Mas era só um sofrimento crédito. E no caso de Jesus, onde não havia culpa, aquele são 3 sofrimentos créditos. Aquele sofrimento horrível de Jó no Antigo Testamento. Depois o sofrimento do cego de nascença no Evangelho. E depois o próprio sofrimento de Jesus. Não temos nenhum sofrimento débito aqui. Aqui tem 3 casos admiráveis de sofrimento crédito. Mas deixando de parte o sofrimento crédito, que também existe, os outros sofrimentos são sofrimentos débitos. E onde não há débito, não pode haver sofrimento. Quem pode, deve. E quem pode e deve e não faz, cria débito. E todo débito gera sofrimento. Esta matemática é absolutamente certa. Quem pode, deve. E quem pode e deve e não faz, cria débito, culpa. E todo o débito gera sofrimento. Cedo ou tarde, o culpado sofrerá por sua culpa. Porque culpa é o abuso do livre-arbítrio. Poder é dever. Quem pode, deve. E por isso, quem pode e deve e não faz, ou até faz o contrário, cria débito. Isto é matematicamente certo. Então, a maldição é contra a culpa. E é interessante, tudo começa com a inteligência. A primeira maldição é dirigida à serpente. Mas a serpente representa a inteligência. Não é nenhum animal a serpente. Símbolo. Porque o Gênesis é toda uma imensa parábola. E Moisés gosta de usar alegorias. Então chama a inteligência de serpente. E até hoje nós usamos a serpente como símbolo da inteligência. Então, tudo que aconteceu começa com a inteligência. Às vezes nós chamamos da inteligência a mente. Em muitos livros só usa a palavra mente em vez de intelecto ou inteligência. A palavra mente é uma palavra de 2 sentidos. A mente pode ser a inteligência, mas também pode ser a razão, o espírito. Eu não uso a palavra razão geralmente porque muitos ainda estão na confusão de razão e inteligência. Na filosofia nós temos que fazer nítida distinção entre inteligência e razão. A inteligência analítica está baseada nos sentidos. E a razão é intuitiva, não está baseada nos sentidos. A razão é uma voz do infinito. E a inteligência é apenas o reflexo dos sentidos. Muitas vezes eu uso a palavra espírito em vez de razão. A palavra espírito não é propriamente uma palavra filosófica, é uma palavra religiosa. Mas às vezes nós temos que usar espírito em vez de razão, porque muitos ainda vivem na ideia de que a razão seja inteligência. Então vamos dizer, a palavra mente e mental e mente muitas vezes é sinônimo da inteligência. E eu estou usando aqui agora a palavra mente em vez de inteligência. No livro Dias de Grande Paz, sempre se fala de mente, que devemos ultrapassar a nossa mente. E o próprio Evangelho diz, transmentalizai-vos. Nós traduzimos convertei-vos, mas lá está, transmentalizai-vos, metanoite em grego. João Batista, as margens do Jordão Brada, transmentalizai-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus repete, transmentalizai-vos para vos salvar. Aí se usa a mente no sentido de inteligência. Ide além da vossa inteligência.
transmentalizai-vos rumo ao Espírito, rumo à razão, rumo ao Espírito. Mas não fiqueis parados na mente. Aí eles usam a palavra mente como intelecto. Porque o nosso intelecto, a nossa inteligência, é propriamente o nosso verdadeiro ego, que nós, na filosofia, chamamos o ego. O ego, representado sempre pela serpente horizontal. A serpente pode ser horizontal e pode ser verticalizada. Algumas serpentes trepam nas árvores, então são serpentes verticalizadas. Então se poderia comparar a serpente vertical com o espírito e a serpente horizontal com a inteligência. E Jesus faz esta comparação. Ele se chama a si mesmo a serpente erguida às alturas e chama os outros as serpentes rastejantes. Assim como Moisés no deserto ergueu à altura a serpente, assim também deve o Filho do Homem ser erguido às alturas, para que todo aquele que tenha fé nele não pereça, mas tenha vida eterna. Aí ele se compara com o Espírito, com a razão, com o Logos, como diz o quarto Evangelho. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. É o princípio do quarto Evangelho, em grego. Nós dizemos no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e Deus era o Verbo. Mas em grego está, no princípio era a razão, o Logos. No princípio era a razão, e a razão estava com Deus, e Deus era a razão. Mas não era a inteligência, era a razão, o Espírito. A razão é o Espírito. A razão é a faculdade mais alta que nós possuímos, a faculdade espiritual. A faculdade mental é a nossa inteligência. E nós vamos tomar agora a serpente como símbolo da inteligência, do mental no sentido intelectual. Vocês podem comparar a mente com uma nuvem no ar iluminada pelo sol pelo lado de cima. Então seria o espírito, a razão. Mas pelo lado de baixo a nuvem é escura, então seria a inteligência. A palavra mente sempre tem dois sentidos. É perigoso usar a palavra mente. Muitas vezes tem sentido espiritual. Mental muitas vezes é espiritual. E muitas vezes mental quer dizer intelectual. Então vamos usar agora a palavra inteligência, que pode ser a mente inferior, mas não a mente superior. A mente superior seria a razão, ou espírito. O que eu ia dizer é que começa com a inteligência. A primeira maldição se dirige à inteligência, a segunda à mulher e a terceira ao homem. Por quê? Porque todos os nossos pecados começam com a inteligência. Pode estar certo. O corpo não peca. O espírito não peca. Somente a inteligência peca. Os sentidos não podem pecar. Os meus sentidos não podem pecar. Os meus sentidos são inconscientes. A visão, a audição, o tato não podem pecar. Não são pecadores. O meu espírito, a minha alma, o meu eu superior também não pode pecar, porque isto é Deus. O que pode pecar é o que está entre os sentidos materiais e a minha alma espiritual. O que está lá no meio é a inteligência. É o traço de união, por assim dizer, entre os sentidos e o espírito, a inteligência. E a inteligência é a única faculdade capaz de pecar, capaz de ter culpa, capaz de aberrar da verdade e do bem. Então aqui estamos lutando com a inteligência, que é a origem de todos os nossos pecados. Nós não pecamos pelo corpo, nós não pecamos pelo espírito, nós pecamos pela inteligência. E a inteligência pode subornar o coração. A emoção é o coração. A parte emotiva, quando obedece à inteligência, pode ser seduzido pela inteligência. E muitas vezes até,
a nossa parte superior mental, quando já está próxima da razão, ainda se deixa seduzir pela inteligência. Então, a primeira maldição se lança à inteligência. Maldita sejas porque fizeste isto. A segunda maldição se dirige à mulher, que representa a emoção. A inteligência fez muito bem em se dirigir diretamente ao coração, à emoção, e não diretamente à razão. Porque ela não se dirigiu diretamente a Adão, ao homem, que representa a razão. A inteligência é a serpente é intelectual, a mulher aqui representa a parte emocional e o homem representa aqui no Gênesis a parte racional. Então, quem caiu primeira vítima da serpente da inteligência é a mulher. E quando os Elohim perguntam por que fizeste isso, o que foi que a mulher respondeu? É porque a serpente me seduziu. O meu coração foi seduzido pela inteligência. Isso é que está lá. A minha emoção foi derrotada pela inteligência. Isto é que ela disse. Eu fui enganada, fui iludida, seduzida, enganada pela inteligência. Bem, então ele não é culpado? É culpado porque nós não devemos deixar-nos enganar emocionalmente pela inteligência mental. Isto é uma desculpa que não é desculpa. E a maldição veio apesar disto. Ela não está desculpada porque disse que se deixou iludir. A ilusão também é culpa. Quem se deixa iludir quando não devia, também é culpado. Pois a terceira maldição se dirige ao homem. Porque atendeste à voz de tua mulher, não é porque foste seduzido pela serpente, porque atendeste à voz de tua mulher, a terra seja maldita por tua causa. Quer dizer, Adão, a razão sucumbiu à emoção, e a emoção sucumbiu à inteligência. Temos as três coisas. A inteligência não sucumbiu a nada. Ela age por conta própria e não se desculpa que foi enganada. Ela não se deixa enganar. Não há uma palavra de desculpa da parte da serpente. Não há uma palavra. Eva se desculpa, a mulher se desculpa porque foi enganada pela serpente. O homem se desculpa porque diz: eu aceitei o fruto proibido porque aquela mulher que tu me deste me ofereceu. Ele dá a culpa a Deus propriamente. Deus, por me deste essa mulher. Não havia outra, vai? A mulher que tu me deste me ofereceu do fruto proibido e eu comi. Ele se desculpa pela obediência à mulher e a mulher se desculpa pela sedução, pela inteligência. Só a inteligência não se desculpa. Os dois se desculpam. A mulher se desculpa, o homem se desculpa, menos a serpente. A serpente representa a inteligência suprema. Ele diz: eu ajo por conta própria. Eu sei o que eu faço. Eu faço porque quero. Isto é a voz da inteligência. É luciférico, não é? Mas é a voz da inteligência. A inteligência não se desculpa. Ele não diz: eu fui enganado. A mulher disse: eu fui enganada. O homem diz: eu atendi ao pedido da mulher. Por emotividade. Eu não quis contrariar a ela, então eu aceitei porque ela me ofereceu. Eu obedeci a ela por amor propriamente, por emoção. Mas é um amor emotivo. Aqui estão as três maldições contra três culpas. Uma culpa mental, uma culpa emocional e uma culpa até racional, até certo ponto racional. Naturalmente, não numa razão desenvolvida, não podia haver culpa. No caso de Jesus, que também é a razão, não houve queda. Quando o tentador quer
sabotar esse homem estranho que tinha jejuado 40 dias no deserto. É logo depois do jejum dos 40 dias que vem a tentação. Ele quer saber quem é este homem estranho que fica 40 dias em completo silêncio, sem comer nada, sem beber nada, sem falar e sem pensar, fica somente na zona puramente espiritual de Deus. Então, o tentador quer saber se tu és algum filho de Deus, ele diz. Cuidado com as traduções. Ele não diz se tu és o filho de Deus com o artigo. Ele não sabia nada disto. O tentador não sabia nada. Ele não sabia nada do Cristo. Ele diz, esse homem é algum filho de Deus. É algum homem muito espiritual. Porque quem faz isto deve ser um homem, um filho de Deus. Um com artigo indefinido. Se tu és algum filho de Deus, então prova que o que eu és. Então ele exige 3 provas. Primeiro, converter pedra em pão. Falhou. Estratégia falhou. Depois, jogar-se do alto da torre para baixo sem se matar. Levitar o corpo. Transformar o corpo material num corpo astral, vamos dizer. Porque um corpo astral não cai. Jogar-se de uma alta torre para baixo sem se ferir nem matar. É magia mental. Primeiro ele exigia magia material. Depois exige magia mental. E foi repelido. Tentador. Jesus não atendeu nem a primeira sugestão da magia material, nem a segunda insinuação da magia mental. Mas depois vem o tentador e joga a última cartada. Eu te darei todos os reinos do mundo e sua glória, porque são meus. E eu os dou a quem eu quero. Prostra-te em terra e adora-me. Agora é outra coisa do que magia material e magia mental. É magia mundial desta vez. Eu te ofereço o mundo inteiro, porque é meu, ele disse. Mas eu exijo que te reconheças inferior a mim, que te prostre aos meus pés e me adores como servo adora seu Senhor. Quer dizer, aqui sempre a ideia de que Lúcifer é o supremo Senhor do mundo e todos o devem adorar. E geralmente ele consegue, porque todo mundo o adora. Pelos reinos do mundo e sua glória. Não precisa um oferecimento tão grande. Não precisa o reino do mundo e sua glória inteiro. Basta um farrapinho qualquer. Basta um pedacinho deste mundo e muitos já caíram aos pés dele. Mas desta vez ele estava diante de um homem diferente. Sobre mim ele não tem poder, disse o Cristo. Sobre mim ele não tem poder. Tem poder sobre vós. Mas sobre mim ele não tem poder, porque eu já venci este mundo. E quando ele se despede deste mundo, ele diz a seus discípulos: neste mundo tereis tribulações, mas tende coragem, porque eu já venci o mundo. Ele dá coragem a seus discípulos dizendo: eu já venci o mundo luciférico, mas vós deveis ter coragem, porque apesar das tribulações que tereis, tende coragem, porque eu já venci este mundo. O único homem parece que disse até agora que ele venceu o mundo. Não por meio de armas, isso não seria vencer. E Gandhi compreendeu muito bem que vencer o mundo não é matar os outros. Os nossos conquistadores pensam vencer o mundo é matar todos. E ocupar países alheios, isso é vencer o mundo. Violência não é vitória. Violência sempre é derrota. Mas nós que somos ignorantes pensamos que violência seja vitória. A violência sempre produz outra violência. Uma violência produz outra violência. Gandhi sabia disto. Vencer o mundo não é fazer violência a ninguém. Por isso Gandhi proibia qualquer espécie de violência, porque ele queria vencer o mundo. Nem queria violência
material, matar alguém, nem violência verbal, falar mal de alguém, nem violência mental, pensar mal de alguém, nem violência emocional, querer mal a alguém. Ele proibia sempre 4 violências: violência material, violência verbal, violência mental e violência emocional. Fazer mal, dizer mal, pensar mal e querer mal são as 4 violências que Gandhi proibia. E porque ele não aceitava violência, ele sabia que violência não é vitória. Violência é derrota. E como ele não queria ser derrotado, sempre evitava violências. Porque somente amor para ele é poder. Violência não é poder. Violência é fraqueza. Um homem violento sempre prova que é fraco. Só um homem que não faz violência prova que é forte. Até isso chegou à filosofia de Mahatma Gandhi. E é inteiramente o que os grandes iniciados também sabiam. Então, aqui vem as 3 maldições. Por causa de 3 culpas. Uma culpa mental, uma culpa emocional e uma culpa mais ou menos racional. Mas não racional no sentido supremo do Cristo, que já estava no zenite da racionalidade, mas uma culpa racional muito embaixo ainda, muito incipiente, muito atrasada. Perguntamos, por que é que uma criatura que é obra de Deus pode ser amaldiçoada por Deus? Então, Deus não amaldiçoa a si mesmo? Deus não amaldiçoa a sua própria obra? O livre-arbítrio é criatura. A mulher é criatura. O homem é criatura. Aqui. A inteligência é criatura. A emoção é criatura. E a razão é criatura. Por que ele amaldiçoou 3 criaturas que são criaturas de Deus? É importante não confundir a faculdade com o exercício. A faculdade do livre-arbítrio faz parte da natureza humana, nos foi dada por Deus. Nós fomos criados com liberdade potencial. Isto não foi amaldiçoado. Não é a faculdade do livre-arbítrio que é amaldiçoado. O que é amaldiçoado aqui? O exercício. O exercício. Deus não é responsável pelo exercício do meu livre-arbítrio. Deus é responsável pela criação do meu livre-arbítrio. Mas o modo como eu uso o livre-arbítrio nada tem que ver com Deus. Por conta de quem corre o uso do livre-arbítrio? Exclusivamente por minha conta e risco. É interessante, nós somos emancipados da jurisdição de Deus. Quando nós usamos o nosso livre-arbítrio, seja para o bem, seja para o mal, nós não agimos em nome de Deus. Nós agimos em nosso nome. E como nós somos bipolares, positivo e negativo, o positivo nós chamamos o bem e o negativo nós chamamos o mal. Nós agimos por conta nossa humana e não por ordem de Deus. Deus pode dizer, eu nada tenho que ver com tuas virtudes e teus vícios. Nem com as nossas virtudes ele tem que ver. Nem com os nossos vícios ele tem que ver. Eu nada tenho que ver com o teu bem, nem com o teu mal. Deus pode dizer, porque eu não te obriguei a ser bom. E eu não te obriguei a ser mal. Tu escolheste ser bom e tu escolheste ser mal. É por tua conta e risco. Isto é o exercício do livre-arbítrio. A faculdade, sim, é um dom de Deus. Mas não, Deus não amaldiçoou a faculdade, amaldiçoou o exercício. O exercício quer dizer o abuso. Nós podemos
dizer que nós somos parcialmente Deus. Nós somos parcialmente onipotentes. Nós participamos da onipotência divina, porque até certo ponto nós somos criadores. Criar o bem é ser criador, criar o mal também é ser criador. Nós podemos ser criadores para cima e criadores para baixo. Podemos criar valores. Einstein chama isto valores. Criar valor positivo é ser bom. Criar um valor negativo é ser mau. Porque também há valores negativos. Há valores negativos. Fatos foram criados por Deus. Valores são criados por nós. O dom do livre-arbítrio é um fato, uma criação divina. Essa é boa. Mas este fato, esta faculdade do livre-arbítrio tem dois polos. Um polo positivo, que nós chamamos o bem, e um polo negativo, que chamamos o mal. Vamos fazer uma comparação. Alguém me oferece uma faca muito bem afiada, uma navalha, por exemplo, e depois eu recebo esta faca afiada e uso esta faca para, se eu sou médico, para fazer uma boa operação e salvar uma vida com um bisturi afiado. Bem, então, quem é que fez este bem? Não foi a faca que fez, porque a faca não pode fazer bem nem mal. Mas se eu sou um assassino, eu posso usar a mesma faca com que o cirurgião salvou uma vida para destruir uma vida. Outra vez, a culpa não é da faca, porque a culpa que foi usada para o bem não tem merecimento nenhum. A faca não tem merecimento nenhum. E a faca que foi abusada para o mal também não tem culpa alguma. Isso é mais ou menos uma ilustração para o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio é uma faca afiada, que pode ser usado para o bem e pode ser usado para o mal. Mas o uso que nós fazemos desta faca afiada do nosso livre-arbítrio não é de Deus. Deus nada tem que ver com o bem que nós fazemos e Deus nada tem que ver com o mal que nós fazemos. Nós somos os únicos responsáveis pelo bem e pelo mal. Preciso ter em mente isto para compreender essas maldições que estão aqui. Ele não está amaldiçoando as faculdades do livre-arbítrio, não está amaldiçoando a criaturidade da serpente, nem a criaturidade da mulher, nem a criaturidade do homem. O que é que ele está amaldiçoando? A criatividade negativa. A criaturidade foi recebida por Deus. Nós somos criaturas que podemos chamar isto a nossa criaturidade. E também recebemos a criatividade, mas não o uso, o exercício da criatividade, é o livre-arbítrio, a criatividade. O modo como nós usamos a nossa criatividade, isto corre por nossa exclusiva conta. Deus nada tem que ver com o modo como nós usamos uma faca afiada. Nós é que decidimos sobre isto. Ele não é responsável pelo nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio é inteiramente obra nossa. Quer dizer, nós aqui na Terra somos a única criatura até certo ponto independente de Deus. Porque podemos fazer coisa que não é de Deus. Podemos fazer o bem, que não é de Deus, é meu. E podemos fazer o mal, que não é de Deus, é meu. Quer dizer que nós somos uma exceção em toda a natureza desta terra. Nenhum outro ser pode isentar-se da jurisdição de Deus, exceto nós. Nós podemos isentar-nos até certo ponto e dizer: o que eu faço é merecimento meu, é culpa minha. O que eu faço não é merecimento de Deus e não é culpa de Deus nem do diabo. É exclusivamente culpa minha. Quer dizer, o livre-arbítrio é qualquer coisa parecida com uma espécie de onipotência. Se eu posso ser criador do bem
e criador do mal, então eu tenho um poder muito grande. Eu posso criar valores positivos, que nós chamamos o bem, e posso criar também valores negativos, que nós chamamos o mal. Mas tanto um como o outro demonstra um poder muito grande que está dentro de nós. Por isso, o homem é o único ser aqui na Terra que pode tornar-se melhor do que Deus o fez e pode tornar-se pior do que Deus o fez. Nós somos a única criatura. Nenhuma outra criatura pode fazer isto. Moralmente melhor e moralmente pior, nenhuma criatura se pode fazer, exceto nós. Quer dizer, o nosso livre-arbítrio, a nossa criatividade, melhor seria dizer a nossa criatividade, que é o livre-arbítrio, nos impõe uma tremenda responsabilidade. O resto da natureza não é responsável por nada. Faz automaticamente o que Deus manda fazer. Nós somos isentos desse automatismo. Nós agimos com liberdade. E a liberdade nos impõe responsabilidade. Quem não é livre não é responsável pelos seus atos. Quem é livre é responsável pelos seus atos. E quanto maior é a nossa liberdade, tanto maior é a nossa responsabilidade. Se eu tenho 10% de liberdade, eu tenho 10% de responsabilidade. Se eu tenho 50% de liberdade, eu tenho 50% de responsabilidade. Se eu tenho 100% de liberdade, eu tenho 100% de responsabilidade. Tanto mais responsável a quem é, quanto mais livre ele é. Quer dizer, responsabilidade e liberdade são dois conceitos correlativos. Aumenta um, aumenta outro. E quem tem zero liberdade tem zero responsabilidade. Isso é a natureza. A natureza toda tem zero, zero, zero. Zero de liberdade e zero de responsabilidade. A natureza não pode ser culpada de nada, porque ela não é livre em nada. Também não pode ser virtuosa, como não pode ser viciosa para baixo, também não pode ser virtuosa para cima. Porque onde não existe liberdade e criatividade, não existe culpabilidade e não existe nenhuma responsabilidade. Eu ainda vou continuar a falar em outra ocasião sobre a estratégia e as sabotagens de Lúcifer, mas não pense que isto seja fora das leis cósmicas. As leis cósmicas sabem que um ser livre pode abusar da sua liberdade e, apesar disso, criou seres livres. Porque o abuso da liberdade, que gera culpa, também é um fator de evolução. Onde não há culpa, não há castigo. Mas tanto a culpa, por um lado, como o castigo, por outro lado, são fatores de evolução. Num dos cânticos da igreja, em que eles cantam no sábado de Aleluia, ou cantavam outro ano, não sei se ainda cantam, é aquele cântico bonito da ressurreição. Eles cantam em latim, não sei. Agora provavelmente cantam em português, porque tudo foi nacionalizado. Lá ocorrem as palavras: ó culpa feliz, ó culpa feliz, ó pecado realmente necessário de Adão. Alguém perguntou, mas existe uma culpa feliz? Existe um pecado necessário? Teologicamente falando, isto é uma blasfêmia. Misticamente falando, isto é uma grande verdade. Pode haver uma culpa feliz e um pecado necessário. Porque tanto culpa como pecado são fatores de evolução. Quedas também são necessárias para uma subida maior. Se alguém está no grau 10 e cai abaixo do grau 10, ele tem um impacto para subir acima de 10. Todas as nossas culpas também são necessárias. Não ficar na culpa, isso seria desastre.
ultrapassar a culpa sempre é uma evolução. Mas se não houvesse culpa, nós não poderíamos ultrapassar a culpa. Não podíamos nem cair abaixo de nós, nem podíamos subir acima de nós. Assim podemos dizer que tudo o que eu vou dizer ainda sobre as sabotagens de Lúcifer, sobre a sua estratégia, está compreendido dentro das leis cósmicas. Fora das leis cósmicas nada acontece. Nós não podemos ultrapassar as leis cósmicas. Elas serão cumpridas quer nós queiramos, quer não queiramos. A nossa bondade ou a nossa maldade não afeta as leis cósmicas. Afeta a nossa personalidade. As leis cósmicas são completamente imunes. O destino cósmico se cumpre, quer nós queiramos, quer não queiramos. O destino cósmico é inatingível pelo bem e pelo mal dos homens. Então, eu fiz uma vez esta figura com que vou terminar agora. Pensam que isso são as leis cósmicas, este grande círculo. Isso nós não podemos destruir. Ninguém pode destruir isto. Mas dentro deste círculo das leis cósmicas, eu posso fazer isto, subir. Eu também posso fazer isto, descer. Eu posso ir para a direita, eu posso ir para a esquerda, mas sempre dentro do âmbito das leis cósmicas. Eu não posso destruir o destino cósmico. Ele se vai cumprir apesar do meu bem e apesar do meu mal. Eu não posso afetar a ordem do universo. Eu posso afetar a minha felicidade ou a minha infelicidade, mas eu não posso modificar o curso do universo. Isto então é o curso do universo. Isto é felicidade, isto é infelicidade. Eu posso ir para cá, para lá, mas eu não posso sair fora disto. Quer dizer, eu não posso destruir nem afetar de forma alguma as leis cósmicas do universo. Eu posso decidir dentro das leis cósmicas ou a minha felicidade ou a minha infelicidade.